Quero seguir aonde quiser ir. Eu vou mais e mais. Desejo estar bem perto de Jesus. Mais e mais, mais e mais. Já tem, pessoal, já? Tem 20 pessoas. 21 pessoas, já. Bom dia, podemos? Tá bom. Pessoal, boa noite para vocês, né? Primeiro eu queria dizer a vocês que é uma honra, uma alegria para a gente muito grande a gente estar junto nessa noite de hoje. E queria dizer a vocês que eu estou sonhando com aquele dia que você vai entrar para uma reunião e vai estar uma plaquinha lá com um celularzinho desenhado e um risquinho no meio dele, indicando que é para a gente desligar o celular, né? Coisa que hoje é impossível e o celular se tornou imprescindível, né? O notebook se tornou imprescindível para os nossos encontros, para as nossas estadas juntos, né? E em algumas lives que a gente tem participado, a gente tem tido a possibilidade de interagir um pouco mais, de estar com os nossos irmãos, até cantar meio descoordenado, né? Mas cantar juntos. E nessa noite, por causa do Facebook, a gente vai ter que fazer uma coisa meio carreira solo, que não é muito meu estilo, né? Eu gosto mais de estar junto com os irmãos. Mas a gente vai cantar alguns hinos, né? Não vamos cantar muitos, porque pela internet é mais difícil as pessoas se concentrarem. Então a gente vai cantar. Eu queria que você aí na sua casa, se você pudesse, né? Os nossos irmãos, aqueles que estão conosco, se você quiser abrir o seu inário e você cantar com a gente a música Senhor, nós te louvamos, né? 524, que é do nosso inário, né? Eu fico imaginando, não sei se o Enoque está aí ouvindo, se o Teté, né, se o Celso está aí ouvindo, né? Mas aquele batido gostoso, né, no violão de vocês, do ritmo do Celso, do dedilhado do Enoque, que falta que a gente está sentindo, né? Como seria gostoso se a gente pudesse viver isso hoje, né? Então, se não tem o Celso e o Enoque, vocês vão ter que segurar e ouvir a gente mesmo, tá bom? Muito boa noite mesmo para vocês. Eu dou o meu boa noite, dona Jane. Boa noite, gente. Boa noite. Queridos. E o Vinícius está aqui do lado também na gente, com violão, tá bom? Vamos cantar Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós te louvamos, prostrados aos teus pés, que enquanto tudo muda, tu sempre o mesmo és, o mesmo que morreste
por nós na triste cruz. É sobre o trono eterno o mesmo bom Jesus. O mesmo permanece, bondoso Salvador, o mesmo em santa graça, o mesmo em terno amor, o mesmo em simpatia, o mesmo em compaixão, o mesmo em glória eterna, poder e perfeição. Cantar mais um? Vamos orar? Vamos fazer uma oração, pedir a Deus por esses momentos. Paizinho querido, nós queremos agradecer ao Senhor nessa noite. Queremos agradecer ao Senhor por tantas coisas que o Senhor tem nos dado nesses dias. Pela tua mão repousar sobre cada um de nós em todos esses dias de dificuldades e de insegurança dessa nação. Mas nós sentimos a cada dia, Pai, o Senhor muito perto de nós, nos protegendo, nos dando aquilo que nós precisamos, principalmente nos dando a paz que nós necessitamos nesses dias, Pai. Nós louvamos o Teu nome pelos Teus servos, pelos nossos irmãos, ó Pai, que parece que eles sentiram de uma forma muito especial nesses dias o desejo de estarem mais perto do Senhor, embora as circunstâncias tenham nos separado uns dos outros. Mas o Teu amor, esse amor tão precioso, ele tem mantido a gente perto, não só uns dos outros, de uma maneira muito carinhosa na nossa lembrança, mas também tem nos trazido, ó Pai, mais perto do Senhor, talvez como a igreja nunca esteve, nunca se sentiu. Mas a dependência, o não saber do que vem no dia de amanhã, isso tem nos feito confiar muito mais ainda no Senhor, a quem nós entregamos a nossa vida e o nosso futuro um dia. Eu sei, ó Pai, que muitos dos Teus servos que estão, inclusive alguns deles ouvindo a gente nessa noite, eles têm passado por dificuldades, às vezes dificuldades de saúde, às vezes incerteza com relação ao que vai acontecer com o seu trabalho, às vezes por não ter a folga necessária que eles precisariam ter financeiramente nesses dias de reclusão. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E o desejo do nosso coração é que o Senhor olhe para cada um de nós com o carinho, com o amor que o Senhor sempre olhou para nós, e que o Senhor nos dê exatamente aquilo que nós precisamos, sem faltar e sem sobrar, mas exatamente aquilo que nós precisamos, porque nós confiamos que o Senhor é um Deus que faz exatamente assim. Então, em nome de Jesus, Pai, nos abençoe, né? Cuida de cada um de nós, nos fazendo principalmente, porque nós sabemos que o Senhor está perto de nós, mas nos fazendo sentir essa presença de uma maneira muito especial. Talvez de uma maneira que quando tudo era livre, era possível, que parecia certo, embora não fosse, nós nunca sentimos. Mas que agora nós sintamos a Tua presença dentro da nossa casa, conosco e em nós, dentro do nosso coração, de uma maneira muito especial. Nos abençoe nesses poucos minutos que nós vamos falar e cantar, e que a gente tire desses momentos da Tua palavra lições para a gente começar essa semana confiados no Senhor, que tem prazer de estar dentro da nossa casa. Essa é a nossa oração.
abençoa os teus servos. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar mais um hino. É um hino curtinho. E ele diz assim: a ti que me amou assim, tanto amor por mim que não sou digno. E logo depois desse hino eu queria trazer uma pequena reflexão da palavra de Deus com vocês no Evangelho de João, né? Mas antes vamos cantar mais esse hino. Vamos abrir as nossas Bíblias em João, no capítulo 12. Essa semana eu estava lendo uma matéria, né? E eu estava lembrando e vendo todas as coisas que estão acontecendo hoje no nosso mundo, na pandemia que se instalou, né, no mundo de uma forma geral. E eu estava me lembrando da época de Juízes e estudando as coisas que Deus fez naquela época, naqueles 300 e poucos anos, quando os homens, a nação de Israel, o povo de Deus, quando eles se inclinavam e se curvavam diante de Deus, do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que em todos os momentos em que naquela nação ela se dobrava e se ajoelhava diante de Deus, Deus olhava para ela com misericórdia, com carinho, com amor. E naquelas ocasiões, né, algumas delas com Gideão, em alguns momentos, né, da vida de alguns daqueles juízes,
Deus lhes trazia paz. Mas quando eles caminhavam na direção oposta de Deus e eles cediam aos deuses daquelas nações e se misturavam e pecavam, né? A Bíblia fala que a mão e a misericórdia de Deus era retirada de sobre eles e eles sofriam muito, como de uma só vez 30 anos de escravidão e outras vezes 20 anos, né? E eu fico olhando para a situação de hoje e a impressão que eu tenho, como eu preguei numa live essa semana, é que Deus, de fato, Ele é extremamente misericordioso conosco. E se Deus fosse dar vazão realmente àquilo que nós merecemos, aquilo que o mundo merece, pela maneira do mundo estar, eu acredito que nós não estaríamos vendo uma pandemia que tem essa taxa de mortalidade que a gente está vendo, não. Eu acredito que Deus ele já teria todos os motivos possíveis e imagináveis para destruir tudo isso e fazer o seguinte, dizer assim, olha, chega, né? Chega, já tá bom, e vou levar meu povo para mim. Mas a gente sabe que não é assim, né? Que a história vai seguir ainda, que ela vai demorar mais um tempo, que Deus ele tem algumas coisas para fazer nesse mundo e que Ele ainda não deu cabo de tudo aquilo que a gente vê, porque existem pessoas que Ele ama profundamente no mundo e algumas delas estão ligadas nesse momento, nesse canal e nessa live que a gente está. E elas estão aqui por uma razão muito simples, porque elas sempre quiseram e elas querem ouvir a voz de Deus. Porque elas ainda são sensíveis à voz de Deus. Eu me lembro quando houve um tsunami muito grande num lugar paradisíaco, há pouco tempo atrás, no mundo aí. E isso, inclusive, deu vazão para os cientistas para eles fazerem um estudo de por que isso acontecia. Eu me lembro que num desses tsunamis, num lugar lindo, maravilhoso, paradisíaco, morreram cerca de 200 mil pessoas, engolidas por uma onda gigante. E surgiu uma curiosidade muito grande depois daquele fato, porque não se encontrava em nenhum lugar baixo, em nenhum lugar da praia, não se encontrou nenhum esqueleto, nenhum corpo de nenhum animal. Nenhum animal havia morrido naquele tsunami. E eles foram descobrir, fazendo uma pesquisa, de que todos os animais eles se deslocaram um tempo antes do tsunami e eles foram para as montanhas, para os lugares mais altos. Em um dos registros, para vocês terem ideia, consta que os elefantes eles saíram bem antes do tsunami e alguns deles, inclusive, pegaram pessoas nas trombas e levaram essas pessoas para os lugares altos. E o tsunami veio e engoliu todas as pessoas que estavam lá no lugar baixo e os animais, todos eles, sobreviveram lá no alto da montanha. E eu vendo isso, né, depois a ciência fez uma descoberta que no choque das placas tectônicas embaixo do solo, elas liberam uma substância que aquilo deixa os animais agitados e eles ficam inquietos e eles fazem e reagem dessa forma. Mas eu fiquei me lembrando das palavras do Senhor Jesus quando ele disse que até os animais eles são capazes de ouvir a voz do perigo, de ouvir que Deus ele está no comando e Ele está cuidando das coisas, e que Ele não suporta mais a maneira em que o ser humano está vivendo, né? E até o animal, ele consegue ouvir a voz do Criador com relação ao perigo, mas o ser humano não consegue. Isso é muito surpreendente, né? Mas nessa noite, eu queria tirar com vocês
algumas lições de um texto que é muito conhecido. E é um texto também que fala ao nosso coração com relação à nossa casa e aquilo que a gente está vivendo nos nossos dias, porque eu não sei como está a sua casa hoje. Eu já ouvi e preguei sobre isso na semana passada, sobre o tema "Não aguento mais". Eu não aguento mais. Rapaz, não aguento mais a Jane. Para você ter uma ideia, eu já pintei a casa quase toda, eu tenho que lavar louça, eu tenho que coar café, eu tenho que... Ih, rapaz, aqui, tem que lavar, o Vinícius tem que lavar tudo, né? E a Jane não sossega, porque ela está aqui o tempo todo, né? Mas eu não sei o que você pensa, como você está vivendo a sua casa, o que você acha da sua casa. Mas eu queria mostrar uma casa para vocês nessa noite. E é uma casa que está lá em João 12, no capítulo 12, no versículo 1 até o verso 3, quando a Bíblia diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. E Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância daquele perfume. A casa encheu-se com a fragrância daquele perfume. Eu queria fazer uma pergunta hoje para você. E é uma pergunta muito sugestiva, porque nós vamos terminar, né, nessa noite exatamente colocando isso em xeque. A pergunta é: será que Jesus ele tem prazer de vir à nossa casa, de estar na nossa casa, de morar na nossa casa conosco? E eu poderia aprofundar mais e perguntar o seguinte: será que Jesus ele tem prazer de morar em mim? Em mim? Porque nós estamos diante de um texto que fala da família com quem Jesus, o Senhor Jesus, teve mais intimidade no tempo em que ele andou aqui na face da terra, nos aproximadamente 33 anos e meio que ele viveu aqui. E a Bíblia conta a história de que todas as vezes em que Jesus ele fazia o percurso Galiléia, Judéia, Judéia, Galiléia, ele fazia questão de ter um lugar que ele parava, e nesse lugar ele parava e ele ficava alguns dias. E esse lugar era na casa desse homem chamado Lázaro e dessas duas mulheres chamadas Maria e Marta. E você vai ver quando Lázaro tem um grande problema de saúde, quando a notícia chega até Jesus, que a notícia chega a ele da seguinte forma: olha, Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Ou seja, eles colocam uma diferença entre Lázaro para outras pessoas, não que Jesus não amasse as outras pessoas, mas eles colocam de uma maneira que fica muito claro que o sentimento e o comportamento do Senhor Jesus com relação àquele homem chamado Lázaro era diferente do comportamento de Jesus com as demais pessoas. A maneira que Jesus se dirigia, falava, talvez brincava, sentava e conversava com Lázaro na sua casa, talvez nas caminhadas em volta lá da aldeia de Lázaro, era diferente daquilo que Jesus convivia com as outras pessoas. Ou seja, Jesus ele tinha um prazer muito grande em estar nessa casa. E aqui me suscita automaticamente duas perguntas que eu tenho que fazer.
que eu preciso de fazer para mim, uma vez que eu sei, e eu prego isso na capelania todas as vezes que eu vou ao hospital e chego no leito de uma pessoa doente, eu digo para ela que Jesus prometeu estar com ela todos os dias, até a consumação dos séculos. Então eu sei que Jesus, ele está comigo. Então eu tenho que fazer essas perguntas. A primeira é: o que é que Jesus via nessa casa? O que ele via nessa casa? O que as pessoas faziam para ele, com ele? Porque você sabe que Jesus, ele tinha uma coisa diferente das outras pessoas. Por exemplo, eu estou aqui, você não pode ver. Eu estou do lado da Jane, mas eu estou olhando de frente aqui, meio de lado, para o Vinícius que está no sofá. E o Tico que está na poltroninha, que é o cachorrinho. O Vinícius está aqui. E eu estou olhando para o Vinícius, eu estou olhando a expressão do rosto do Vinícius. Jesus, ele olharia e ele veria diferente de mim. Que ele não veria só a expressão do rosto do Vinícius. Ele saberia o que o Vinícius está sentindo dentro do coração dele. Ele saberia. Então, quando Jesus chegava ali, Jesus via mais do que na maneira das pessoas receberem ele via a alma, ele via dentro do coração de Lázaro, de Maria e de Marta, e o que ele via empolgava ele de uma forma que ele queria estar naquela casa. E a segunda pergunta é: será que o que havia nessa casa tem aqui nessa casa que eu estou aqui agora e nessa casa onde você está? Será que Jesus ele via isso? Né? Porque quando eu chego, por exemplo, na casa do Neude e da Claí, né, com quem eu tenho muita intimidade, inclusive para falar com a Claí que o suco dela é muito ruim, né? O suco dela de salsinha com abacaxi. Quando eu chego lá, eu sei, eu vejo uma coisa muito clara, muito nítida, que aquele lar ali é um lar que Jesus ele quer entrar lá, ele quer estar lá, ele quer ficar ali. Porque é um lugar que eles parecem, eles mostram para a gente, não somente com o jeito de ser, mas com o jeito de viver há muitos e muitos anos, que é um lugar que Jesus ali é a pessoa mais querida, como na casa de Josimar e da Sara, e de todos os que eu tenho convívio aí em Senador Camará, é o Douglas e a Tati, na casa do Miguel, na casa do Adriano, na casa do Salvador e da Raquel, das meninas. Como eu vejo isso, eu estou citando esses, porque é a casa que eu tenho mais costume, as casas onde eu mais tenho relacionamento, inclusive de estar em conversas, de WhatsApp e tal. E eu falo assim, rapaz, eu queria que na casa de todas as pessoas, Jesus ele sentisse a mesma coisa. Mas eu reconheço que ainda tem algumas coisas em alguns lares, inclusive no meu lar e na minha vida, que se fosse possível, em alguns momentos eu falaria para Jesus assim: Jesus, olha, agora o Senhor, por favor, o Senhor sai. Não fica aqui agora não. Sabe, porque o que eu vou fazer agora aqui, o que eu vou falar para minha esposa, o que eu vou falar para o meu esposo, a discussão que eu vou ter com o meu filho, ou a maneira que eu vou proceder agora aqui, é melhor o Senhor se retirar, porque eu não quero que o Senhor ouça o que eu vou falar, não. E isso tanto na nossa casa, individual, nossa família, e na igreja também. Né? E eu penso que a gente, de fato, tem muito que crescer e muito que melhorar. Mas nessa noite eu queria olhar para essa família sob o olhar de um tripé
de três coisas que elas acompanham a palavra de Deus desde o começo, desde Gênesis até o Apocalipse. Esse tripé, essas três coisas, elas andam juntas e elas agradam a Deus de uma forma muito especial, né? E quando essas três coisas, né, elas existem, Deus, ele vem, o Senhor Jesus, ele vem, ele fala assim, ó, é nessa casa aqui que eu quero ficar, porque aqui tem essas coisas. E eu me lembro, né, para sustentar e para introduzir rapidamente, para a gente concluir daqui a pouquinho, né, quando eu vou lá para o texto que a palavra de Deus fala sobre Josué, quando Josué ele herda o comando do povo, lá em Josué no capítulo 4 e no versículo 2 e 3, Josué ele tem que liderar o povo para atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. E quando eles estão atravessando o Rio Jordão, a Bíblia fala que era numa época de cheia, e Deus ele dá uma ordem para eles, ele fala assim para eles, olha, vocês vão tirar 12 pedras do meio do rio, 12 pedras aqui do meio do rio, e vocês vão carregar essas pedras nas costas até o acampamento, até o lugar que vocês vão acampar, vocês vão ter que carregar essas 12 pedras. Então, elas não são pedras comuns. Lá no lugar que eles iam acampar, certamente tinham pedras também. Mas Deus ele ordena e fala assim, olha, vocês vão ter que tirar daqui do meio do rio, porque aqui do meio do rio essas pedras aqui são diferentes. E aí vai os caras, carregando pedra nas costas, talvez uma distância de quilômetros. E aqui eu vejo o primeiro tripé de Deus, primeira perna do tripé que Deus fala, que é o trabalho. Não podia ser qualquer pedra, não podia ser de qualquer tamanho e não podia ser de qualquer lugar. Tinha que dar trabalho. A segunda coisa que Deus faz é que, quando ele dá essa ordem para Josué, ele fala assim para ele, olha Josué, tem outra coisa. Não vai chamar 12 camaradas que estão aí no começo, os caras mais fortes, tá? Agora vem vocês 12 aqui, vocês primeiro aqui que estão aqui em Camará, e vem aqui e carrega as pedras. Não, você vai ter que separar, você vai pegar 12 camaradas, 12 homens, e tem que ser um de cada tribo, cada um representando uma tribo, e eles vão caminhar juntos, sofrendo juntos, caminhando juntos, com o peso juntos, e eles vão ter que colocar lá no acampamento uma pedra junto com a outra. Elas vão ter que estar uma pedra sustentando a outra. E eles vão erguer o altar. E quando os filhos de vocês perguntarem, o que é isso aqui? Vocês vão falar assim, ó, isso aqui é que Deus mandou a gente tirar as pedras, a gente teve um trabalho danado, e Deus falou que a gente tinha que carregar essa pedra, o povo, todo mundo junto, e colocar essas pedras juntas. E os filhos de vocês vão ver que Deus, ele gosta que o povo dele caminhe junto. Deus gosta de comunhão, tem trabalho, mas tem que trabalhar junto. Parece que Deus ele não gosta muito de solo, ele gosta mais de coral. Deus não gosta muito de torre, ele prefere tapete. Deus parece que é assim. E essa mensagem da união, ela segue a palavra de Deus inteirinha, porque quando você chega lá no Evangelho de João, no capítulo 17, você encontra uma oração de Jesus por nós. Ele diz o seguinte para nós, no versículo 20, ele fala assim, olha, eu quero que vocês sejam um. Eu quero que vocês sejam um. Você fala assim, mas Jesus, mas como assim? Como que a gente vai ser um? Ele fala assim, não, eu quero que vocês vivam trabalhando juntos em comunhão. Mas tem uma razão? Tem sim. E ele fala assim, se vocês forem um, como eu e o Pai, nós somos um, ele fala assim, o mundo vai crer em vocês. O mundo vai crer que foi Deus quem me enviou aqui. Porque o mundo vai ver
que o ministério que eu exerci aqui nessa terra deu certo. É uma fé, um batismo, um pastor, um povo só, o meu povo. E é muito interessante que Josué, ele sai do Rio Jordão, e quando ele sai do Rio Jordão, caminhando, no capítulo 5, no verso 14, ele encontra o anjo do Senhor. E a Bíblia fala que ele cai de joelhos. Ele cai de joelhos. Trabalho, comunhão, e quando Josué cai de joelhos, rendido, o significado é adoração. Adoração. E eu encontro esse tripé o tempo inteiro. Serviço, comunhão, adoração. Ao entrar, ao acender o candelabro no tabernáculo, significava trabalho. Ao provarem os pães da proposição, significava comunhão. Ao sacrificarem no altar, significava adoração. E esse tripé, ele segue a palavra de Deus inteira. Deus está interessado nisso, na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar. E eu chego em João, no capítulo 12, eu encontro esse texto. Eu encontro 3 irmãos, Lázaro, eu encontro Maria, e eu encontro Marta, e eu encontro um Jesus prazeroso. Talvez quando ele saía, quando a gente sai para viajar, a gente fala assim, eu quero parar naquele lugar para comer naquele restaurante gostoso, não é assim? Eu quero parar lá aquele lugar é muito legal. Eu tenho meus lugares preferidos para parar quando eu viajo daqui para Menino Jesus. Tem um restaurante num lugarzinho chamado Sapucaia, que eu sei que eles vão servir aquilo que eu quero. Eu acho que Jesus, quando ele planejava a viagem dele, ele falava assim, nós vamos parar lá na casa do Neude da Claí. A gente tem que parar lá na casa do Salvador e da Raquel. Tem que parar lá. Por que, Jesus? Porque lá, rapaz, eles vão tratar a gente de uma maneira muito diferente. E eu começo a olhar o texto, e a primeira coisa que eu vejo aqui, no versículo 1, eu encontro o seguinte: Jesus chegou na casa deles 6 dias antes da Páscoa. 6 dias antes da Páscoa. Rapaz, o camarada chegou lá segunda-feira. Imagina se você me convidasse para pregar em Camará domingo. O trabalho vai começar sábado à noite. E aí eu chegasse aí na sua casa segunda-feira de manhã. Segunda-feira de manhã. Detalhe. Jesus, se ele vivesse no nosso tempo de hoje, você sabe qual era o carro que Jesus ia ter que ter? Sabe qual carro que ele ia ter que ter? Ele ia ter que ter um Sprinter. Porque com ele andava, no mínimo, 12 pessoas. Então Jesus, ele chega na casa de Marta, Maria e Lázaro, acompanhado de 12 pessoas, 6 dias antes da Páscoa. Chega lá segunda-feira. Se fossem alguns lares que a gente conhece hoje, a mulher ia olhar para o marido e ia falar, e agora o que a gente vai fazer? Não tem comida não, tem que ir lá comprar comida. Porque os caras comiam pra caramba, os camaradas tinham roupa para lavar, tinha um monte de coisa para fazer. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que quando ele chegou aqui na casa deles, é muito interessante isso. A Bíblia fala que eles preparam para ele, sabe o quê? Uma ceia, cara. Preparam uma ceia. Você sabe que tinha momentos que Jesus, ele não tinha comida. Ele comia grãos crus na beira da estrada. Provavelmente Jesus passou durante muito tempo, muitos dias nas suas viagens, ele passou fome. E aí Jesus chega nessa casa e eles preparam uma ceia para ele. Imagina as comidas mais gostosas do Oriente, daquela região.
E agora Jesus senta com todos os discípulos, com todos os apóstolos, e sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala no versículo 1 assim: e Marta, observem isso, servia. Marta servia. O primeiro tripé que apaixona a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: trabalho, serviço. Às vezes, cara, eu vejo muita gente reclamando de dom. Gente reclamando que não tem ministério, né? E sabe o que eu vejo? Eu vejo que Marta, ela acaba com todas as desculpas de qualquer pessoa que reclamar de falta de ministério na igreja. Sabe por quê? Marta está cozinhando, cara. Marta está cozinhando, Marta está lavando louça, Marta está correndo desesperada no quintal para ir lá no ninho das galinhas pegar ovo, porque é muito simples, os caras comem muito ovo. Você se lembra da história do missionário que a mulher do anfitrião perguntou para ele como é que ele gostava de ovo? Ele falou assim, 3 mais duro e 3 mais mole, né? Então aqueles caras comiam demais e a Marta está ali atrás e para lá e para cá, e você olha e fala assim, rapaz, não dá visibilidade. Quando eu chego num lugar, por exemplo, igual Camará, e eu vou de cara quando eu estou chegando ali no terreno da igreja ali, e eu entro com um carro, a primeira coisa que eu vejo é umas mulheres com cabelo esquisito pra caramba, com umas touquinhas brancas, né? Às vezes foi no salão deixar o cabelo bonito, mas tá com uma touquinha branca, cara, tá lá cozinhando, descascando batata, descascando mandioca, picando carne. Olha que ministério, rapaz. Que raio de ministério é esse? Descascar batata, isso lá é ministério? Jesus está falando assim, é sim, é ministério. Qual é o seu ministério? Eu sou descascador de batata. Mas tem isso, Jesus? Tem. Jesus está falando assim, tem sim, tem esse ministério. Então eu vejo a Marta, e eu olho para a Marta e eu vejo, sabe o quê? Serviço. Jesus gosta de estar numa casa onde as pessoas trabalhem, onde elas sejam esforçadas, onde elas gostem de fazer as coisas, de estar junto, de promover momentos especiais. Porque quando a gente vai promover um momento especial, hoje eu fiz uma salada aqui para o aniversário da minha sogra, 77 anos de idade. Deu trabalho, rapaz. Eu tive que ir no mercado ontem, eu tive que fazer os temperos hoje cedo. Dá trabalho. E aí você vai olhar para mim e vai falar assim, Joaquim, mas está escrito no outro texto paralelo, está escrito assim, que foi Maria que escolheu a melhor parte. Eu vou falar para você, verdade, está escrito mesmo. E é verdade isso? É verdade também. Agora, onde está escrito que não tinha a pior parte? E que a pior parte também não era necessária. Que as nossas festas, os nossos momentos de alegria, as nossas recepções de amigos, como eu chego na casa do Neude, com a minha renca, quando eu chego de vez em quando, que não tem que ter algumas pessoas que ficam lá dando sangue, suor e lágrimas para que a gente tenha conforto e alegria e aqueles momentos. Sabe, sempre existiu a pior parte e sempre vai existir. Então a primeira coisa que eu vejo nesse texto é que Marta acaba com a nossa desculpa de não trabalhar para Deus, porque ministério, meu irmão, servir a Deus, mostra para nós que o nosso púlpito é o mundo. Que o nosso louvor acontece durante a semana. É em todos os momentos que Deus quer que a gente mostre para Ele quem a gente é. Eu vejo no verso 2 e eu descubro a outra parte
Depois do trabalho, depois do serviço, eu encontro no verso 2 que enquanto Marta serve, Lázaro está assentado na mesa. E aí você vai olhar e vai falar assim, mas esse Lázaro é um folgado mesmo, né? Enquanto a Marta está ralando lá, o Lázaro está sentado à mesa. Mas para um judeu, principalmente para um judeu, para nós também é. A mesa, ela significava um lugar muito particular e muito especial, porque o judeu tinha como regra da sua vida só comer com quem ele admirava e com quem ele amava, com quem ele gostava. Então Lázaro ele está sentado à mesa com Jesus. E sabe o que isso quer dizer? Isso significa comunhão, prazer de estar juntos. É muito interessante, irmãos, que eu não sei se isso funciona para vocês, mas não se consegue ter paz nem alegria se a gente não tiver comunhão. Ó, eu estou sentado aqui com a Jane, né? Imagine como acontece muitas vezes, já aconteceu aqui em casa centenas de vezes, se eu estou com raiva da Jane ou com um problema com a Jane. Porque você olha para a cara da Jane, você vai ver, olhando na cara dela, que ela não é fácil. Né? Só que você não conhece, eu sou muito pior do que ela. Mas uma coisa que é muito comum aqui em casa é que quando a gente não está 100% bem, ou eu ou ela, ou a gente, o Vinícius, automaticamente é um sintoma natural, não precisa de ninguém fazer isso. A paz, ela vai embora dessa casa. Não tem como ter paz se a gente não tem comunhão. E eu olho para a vida de Lázaro e eu vejo, rapaz, o prazer que Lázaro tinha de ter Jesus do lado dele em todos os momentos e ocasiões que era possível que aquele homem chamado Jesus entrasse na sua casa. E sabe o que isso fazia? O que isso forçava Lázaro a fazer? Isso forçava Lázaro a ser um camarada que todo mundo tinha prazer de estar com ele, sabe por quê? Ele era a pessoa mais agradável do mundo. Ah, mas Joaquim, da onde você tirou isso? Em qual lição que está escrito isso aí? Você já viu a morte de Lázaro? Quando Lázaro morre? Como é que está a casa dele? Você já foi em enterro de uma pessoa que ninguém gosta dela? Já foi? Rapaz, eu já vi enterro com 3, 4 pessoas. E aquelas 3, 4 pessoas, elas estão lá porque não tem como ela não estar. Senão, ela também não iria. É porque alguém tinha que carregar o caixão. E aí os caras foram. Mas Lázaro, quando morre, a Bíblia fala que a casa de Lázaro estava cheia. Todo mundo gostava de estar com Lázaro. Eu me lembro quando o irmão Gentil morreu aqui em São Paulo, alguns anos atrás, e infelizmente nós não tivemos o prazer de fazer isso com o nosso irmão Admiro, que ele morreu agora no meio da pandemia. Foi lamentável para a gente isso. Mas quando o seu Agentil morreu, eu me lembro quando eu cheguei no cemitério, rapaz, lá na Zona Norte, ali perto de Guarulhos, e eu cheguei, eu olhei a cena, era um lugar bonito, um cemitério gramado e um prédio muito bonito, e eu cheguei, e eu olhei assim, a minha primeira impressão foi que não era um cemitério, não era um velório, aquilo não deveria ser um caixão, talvez um bolo comprido e preto, porque a impressão que dava é que estava acontecendo uma festa. Porque as pessoas estavam ali, e já que seu Agentil tinha vivido uma vida longa,
e muito produtiva. As pessoas olhavam e elas estavam se despedindo do seu gentil com um sorriso, dizendo assim: muito obrigado. Por quê? Porque o Senhor foi um promotor de comunhão, de alegria e de festa, enquanto o Senhor viveu no nosso meio. O Senhor sempre fez isso. Foi assim a vida de Lázaro. Lázaro era um promotor de festa, era um promotor de alegria, Lázaro era um promotor de comunhão, e era por isso que Jesus gostava de estar com Lázaro. Então a gente tem, na casa mais apaixonante para Jesus, na casa onde ele mais amava estar, a gente tem serviço, a gente tem comunhão, e no versículo 3 aparece Maria. E aparece o terceiro pilar, adoração. Maria quebra um vaso de perfume, muitíssimo caro, provavelmente aquilo que ela tinha de mais precioso na sua vida. E ela quebra aquilo, e ela unge os pés de Jesus, ela enxuga com os seus cabelos. Então, em primeiro lugar, aquele perfume simbolizava os seus bens. E sabe o que ela faz? Ela dá tudo para Jesus. Em segundo lugar, ungir os pés mostra o quanto ela mesmo se sente e se diz indigna. Porque na cultura hebraica, na cultura judaica, eles lavam os pés dos escravos. Aliás, os escravos lavam os pés dos viajantes para eles ficarem limpos, porque os pés, eles significam algo imundo para eles. Mas Maria, ela não está lavando os pés de Jesus, não. Ela está ungindo os pés de Jesus. E sabe o que ela está fazendo? Ela está enxugando eles com os cabelos. E em terceiro lugar, quando ela seca os pés de Jesus com os seus cabelos, quando ela solta os cabelos para fazer isso na cultura deles era considerado, inclusive, algo indecente. Porque era uma esposa que fazia isso com o seu esposo, soltar os cabelos. O que Maria está dizendo para Jesus aqui é: a minha vida, ela é sua. Eu pertenço ao Senhor. E eu entrego a minha vida para te servir com os meus bens. Mesmo sendo indigna. Mas eu queria dizer ao Senhor que eu amo o Senhor de uma forma tão especial, que tudo que eu tenho, tudo que eu possuo e tudo que eu sou, eu quero entregar nas tuas mãos, porque eu sou tua. E o versículo 3 diz o seguinte: encheu-se a casa do perfume da adoração de Maria. E Jesus aceitou a sua adoração. Uma casa que tem trabalho, comunhão e adoração. Essa é a casa que Jesus ama estar. Agora, para a gente fechar, eu saio dos evangelhos e vou para a carta de Paulo, no capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios. No versículo 16 ele diz assim: nós somos a casa de Deus e Ele habita em nós. A casa que Ele ama habitar, trabalha para Ele, tem comunhão com Ele, com os filhos dele.
e dar aquilo que tem de melhor para ele. E é nessa casa que ele ama habitar. E eu olho para mim nessa noite, sabe? Eu olho para a Jane que está aqui comigo, para o Vinícius. E eu pergunto se Jesus ele tem o mesmo prazer de vir aqui à minha casa, de entrar aqui e dizer assim para mim: Joaquim, eu não quero ir embora não, eu quero ficar aqui. Sabe por quê, Joaquim? Porque eu amo estar na sua casa. Sabe, a maneira que você me recebe, o carinho com que você me recebe, o carinho com que a Jane faz as coisas para mim, o carinho que o Vinícius tem da minha presença, é algo tão especial. Eu me sinto tão à vontade, Joaquim, na sua casa, que eu não quero estar em outra casa que não seja a sua casa. Ah, eu pergunto se Jesus tem esse prazer. A gente canta um corinho que ele diz assim: sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. E sabe, irmãos, eu fico perguntando nessa noite se o olhar de Jesus sobre nós, sobre a minha vida, sobre a minha casa, e se a presença dele aqui conosco tem enchido a minha vida, o meu coração, a minha casa de paz, ou se tem algumas coisas que ainda tem dentro da minha casa, que a presença de Jesus não me faz sentir tão em paz assim, porque eu sei que eu preciso me livrar disso. Eu sei que eu preciso fazer coisas que eu ainda não faço. Será que Jesus tem prazer de morar em você? Será que na sua casa tem serviço, comunhão e adoração? E eu termino talvez com a grande lição que essa quarentena trouxe para mim. E aqui eu quero dizer como pessoa individual, para mim como servo de Deus, para mim como pregador do Evangelho, que tenho sido já há alguns anos. E tem uma coisa que a quarentena obrigou a gente a fazer. Eu tenho ido todos os dias no hospital levar um homem para fazer rádio, que ele está enfrentando um câncer. E eu sempre saio de máscara. E eu ando com ele dentro do carro de máscara, eu entro dentro do hospital de máscara. Mas tem um lugar que eu não uso máscara. Você viu a foto que eu te mandei? Tem um lugar que eu não uso máscara. E sabe qual é esse lugar? É quando eu entro dentro da minha casa. Dentro da minha casa. É quando eu estou com a Jane e com o Vinícius. E a gente descobre nessa quarentena algo que talvez muitos eles deixaram passar batido ao longo da vida. São servos de Deus, anunciam a palavra de Deus, amam a Deus. E para mim, talvez, como pregador do Evangelho, tenha sido infinitamente mais fácil eu ir na igreja de vocês
e pregar lá longe de casa, quilômetros e quilômetros longe de casa, podendo fazer tudo e sem ter ninguém para me censurar. Sabe por quê? Porque vocês não conhecem a minha vida. Então, fora de casa, eu até posso usar máscaras, mas de repente, da noite para o dia, eu me tornei um pregador dentro da minha casa e o meu público-alvo se tornou a minha esposa e o meu filho, sabe? Eu não tenho como pregar para eles se eu tiver algo que tire a minha autoridade. Sabe por quê? Porque aqui dentro da minha casa eles me conhecem melhor do que todas as pessoas. E eles sabem quem eu sou, o que eu faço. E eles sabem o que eu preciso fazer para melhorar. Sabe, que Deus abençoe a gente nessa noite. E que a nossa casa seja uma casa onde a gente não tenha nada para esconder. Que seja uma casa que a gente tenha prazer de trabalhar para Deus. E eu falo da sua casa física e dessa casa aqui, ó, templo do Espírito Santo. Que a gente tenha prazer de trabalhar para Deus. Que as pessoas sintam um prazer de viver conosco, sabe por quê? Nós entendemos que nós temos que ser promotores de comunhão. E que a gente adore a Deus como Maria, dando para Ele o melhor que nós temos, dando para eles toda a nossa vida, dando para Ele tudo que a gente tem e tudo que a gente é. E como Maria dizendo a Ele assim: Senhor, eu pertenço ao Senhor. Eu espero que o Senhor Jesus, nessa noite, Ele esteja dentro da sua casa. E como Ele é onipresente, esse é um atributo dele, e eu sei que Ele não vai sair da minha casa nessa noite, porque eu já convidei Ele, inclusive, para dormir com a gente. Eu espero que Ele diga a você a seguinte frase: eu não quero sair da sua casa, porque eu amo ficar aqui com vocês. Eu amo ficar aqui com vocês. E eu termino dizendo, em nome de Jesus, essa presença tão especial e tão marcante. Se tiver algo que você ainda precisa fazer para que Jesus ame a sua casa como Ele amava a casa de Marta, de Maria e Lázaro, se tiver algo que você precisa fazer para Ele ter essa mesma intimidade com você, em nome de Jesus, seja como aqueles animais que eu falei para você lá no começo do tsunami. E aproveitem esse tsunami que veio sobre nós agora, essa pandemia que invadiu o mundo inteiro e trancou a gente dentro das nossas casas, para ouvir a voz de Deus e ser transformado naquilo que você precisa. Sabe por quê? Essa família aqui, eles vão morar com esse Jesus para sempre. Jesus vai ter o prazer, agora não na casa de Lázaro, Maria e Marta, agora na casa dele. Jesus vai ter o prazer de ter esses três aqui, junto com ele para sempre. E vai ter a companhia de todos aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus como Salvador. E eu vou dizer para você uma coisa: eu vou estar lá, junto com Marta, com Maria e com Lázaro.
E eu quero que você esteja também. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar mais uma música? Como é que é essa corinha que eu falei? Sei, não posso lembrar. Não lembro. Não lembro o começo dele, não. Escolhe uma música do Inário. Vamos cantar uma música do Inário. Esse aqui, meu Senhor, seu teu. 311. Meu Senhor, seu... Vamos cantar 311 para a gente terminar? Meu Senhor, sou teu. Oi? Vamos cantar. Vai. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouviria chamar-me com amor, e de ti mais perto desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto, perto, sim, da sua cruz, quero estar, ó Salvador. Mais perto, perto, sim, da sua cruz, leva-me, ó meu Senhor, a seguir-te aqui me consagro eu, constrangido pelo amor. bem alegre já me declaro teu, pra servir a ti, Senhor. Mais perto, perto, sim, da sua cruz, quero estar, ó Salvador. Mais perto, perto, sim, da sua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Ó que pura e santa delícia é aos teus santos pés me achar, e sem viva e muito reverente fé com meu Salvador cantar. Mais perto, sim, da tua cruz, quero estar, ó Salvador. Mais perto, perto, sim, da tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Vinicinho, vem cá. Só te ver. Vou convidar o Vinícius para ele chegar pertinho aqui, né? Só para vocês verem ele, porque ele que foi que deixou tudo aquilo ok para a gente nessa noite, para a gente estar junto, tá bom? É assim que a gente tem estado, né, nesses dias, já há cerca de um mês pelo menos, né? A gente tem estado muito junto, né? Muito perto. Eu acho que a gente está mais perto hoje do que a gente jamais esteve em todo o tempo que a gente tem como família. Porque nós nunca tivemos o tempo que a gente tem hoje. Pra vocês terem uma ideia, nós não ouvimos barulho de avião em São Paulo mais, nós não ouvimos mais o turbilhão do trânsito, nós não ouvimos quase nada. Eu sei que em breve isso vai passar, mas por enquanto, Deus deu um tempo para a gente ver que a gente está perdendo o melhor dessa vida, correndo atrás de muita coisa que não vai levar a gente a lugar nenhum, sem valorizar as coisas mais preciosas, as mais importantes e as que a gente vai levar para a gente para a eternidade, como aquilo que a gente investe na vida de pessoas. Então aproveita esse tempo com a sua família e com Deus. Aproveita esse tempo. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco, que nos ouviram tão pacientemente nessa noite.
Foi para nós um privilégio, uma honra. Quero estar com vocês, se Deus permitir, o mais breve possível, mas eu quero estar pessoalmente, né? A gente está ansioso para ver os irmãos, estou louco para que chegue o dia da gente entrar na casa de oração, tá bom? Muito obrigado por tudo. Eu queria orar com vocês nessa noite, para a gente terminar esses momentos nessa noite. Paizinho querido, muito obrigado. Obrigado por aquilo que o Senhor tem dado para a gente. Obrigado porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades dentro dos nossos lares. O Senhor tem nos dado o alimento que nós precisamos. O Senhor tem nos dado, ó Pai, tudo aquilo que como seres humanos nós necessitamos para o nosso bem-estar. E se em algum momento a gente está muito inquieto e a gente está sentindo falta de alguma coisa, não é que o Senhor não esteja cuidando de nós. É que nós precisamos abrir os nossos olhos e olhar mais atentamente para aquilo que o Senhor tem tentado nos falar nesses dias, para aquilo que o Senhor tem tentado para falar para todas as nações do mundo, dizendo às pessoas: olhem para cima, olhem para mim, olhem para mim. Então que a gente tenha, ó Pai, o discernimento de olhar para Deus e de olhar para as coisas que Deus julgou importante, disse para nós que eram as coisas mais importantes desse mundo, e nós perdemos essa referência ao longo da nossa vida, com a nossa ocupação com tantas coisas. Dá para a gente, ó Pai, de volta esse discernimento da gente ver que a vida é muito mais do que as pessoas têm achado que ela é, e que tudo isso aqui que a gente vê, essas coisas têm os dias contados, mas aquilo que a gente leva para a eternidade, que é aquilo que a gente investe na vida de pessoas, na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essas coisas nós vamos levar para sempre, para a eternidade inteira, porque o Senhor vai nos dar essas coisas. Abençoe os teus filhos, Pai. Abençoe os teus filhos de senador Camará. Essas pessoas que estão conosco nessa noite, cuida deles, dá tudo aquilo que eles precisam. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Não deixa faltar nada para eles, Pai. E que eles tenham uma convicção, uma firmeza, uma certeza de que o Senhor que prometeu estar com eles todos os dias da nossa vida aqui, o Senhor não vai abandonar a nenhum deles e nem a gente. Nenhum segundo da nossa vida, porque o Senhor cumpre as promessas que o Senhor fez. Eu me despeço deles, confiado que o Senhor há de cuidar deles em todas as coisas. Eu oro pelos teus servos, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém, meu Pai. Amém. Que Deus abençoe vocês. Boa noite, pessoal. Vocês tenham uma noite maravilhosa na presença do Senhor, tá bom? Um abraço. Grande beijo para vocês.